Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para a posse da diretoria acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Apresento a mesa composta por Germano Schwartzman, diretor de pesquisa e pós-graduação em extensão, nosso homenageado. Aldo Rocha, aluno-presidente do DA. Anaete Klein, vice-presidente. E Carolina Alencar, presidente do DCE, da FADERGS. Convido a todos para, em pé, ouvirem a aluna Luciene Pimentel entoar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza derradorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor intenso, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos a presidente do DCE, Carolina Alencar, para dizer umas palavras. Muito boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar em especial o pessoal da mesa, professor Germano Schwartz, nosso colega Aldo, presidente do diretório acadêmico, Anaete, vice-presidente do diretório, e dizer que é com muita alegria que hoje o Diretório Central dos Estudantes se faz presente nesse ato de posse do nosso primeiro diretório acadêmico formado. São quase 2 anos de mandato do DCE. Nesses 2 anos, nós viemos batalhando bastante para conseguir fundar os DAs da FADERGS, para que nós pudéssemos
ter representantes de todos os cursos que soubessem quais são as demandas específicas de cada um deles, e hoje nós temos o prazer de estar empossando a nossa primeira diretoria, o diretório acadêmico do curso de Direito. Então, eu queria parabenizar a todos os membros do diretório, que eu vejo sentados aqui na plateia, parabenizar o Aldo e a Anaete pela iniciativa de construir esse trabalho, de construir esse espaço, que nada mais, nada menos é um espaço de todos nós, estudantes da FADERGS, que vamos lutar para que cada vez mais nós tenhamos uma educação de qualidade, uma educação que nos forme para o futuro como cidadãos. E eu gostaria, inclusive, de citar aqui uma questão que eu acho muito importante, que o professor Germano representa para nós na nossa faculdade, que é também pesquisa e extensão universitária dentro da nossa faculdade. Porque para que nós sejamos profissionais bem preparados, para que nós sejamos profissionais bem conceituados dentro dos espaços da sociedade, é necessário que nós saiamos da faculdade conhecendo e conhecendo com propriedade aquilo que nós nos dispomos a fazer, que é ser juristas, advogados. Obrigada. Após as palavras da Carolina Alencar, convido a todos para assistirem ao vídeo do Diretório Acadêmico. Eu sou responsável por receber os calouros pelo trote solidário e tudo que envolve o calouro na faculdade. Meu departamento será responsável por estabelecer regras de boa convivência dentro da instituição, irá primar pelos bons costumes e a moral e auxiliar os alunos nos problemas que porventura surgem no exercício de suas atividades acadêmicas. Venha construir conosco um diretório acadêmico forte. No Departamento de Ouvidoria, temos por objetivo dirimir questões pertinentes em relação ao diretório acadêmico. Dúvidas, críticas ou sugestões, sejam elas encaminhadas pelos alunos do curso de Direito ou pela instituição. Este diretório acadêmico tem por objetivo auxiliar os alunos em suas demandas junto à administração. Minha função é auxiliar o presidente e o vice-presidente do diretório acadêmico, além de outras funções. Eu, juntamente com o diretório acadêmico da FADERGS, estaremos juntos ajudando os alunos e auxiliando os alunos nessa missão. O Departamento de Assistência do Diretório Acadêmico do curso de Direito tem por objetivo prestar a assistência, o apoio jurídico e social ao acadêmico do direito. O Diretório Acadêmico terá como grande missão a integração entre a faculdade e o aluno. Olá, estamos aqui também para desenvolver, orientar, promover todas as atividades desportivas dos estudantes da FADERGS. Faça parte dessa história, venha conosco. Promoverei festas patrocinadas pelo Diretório Acadêmico e vamos integrar todo o pessoal do curso de Direito. Queridos alunos, conto com vocês no nosso Diretório Acadêmico aqui na FADERGS de 2012 a 2014. Pois é, galera, meu nome é Aldo Rocha, sou o presidente do Diretório Acadêmico da FADERGS e nosso compromisso será com você, aluno. Você acabou de ver todos os diretores falando das suas funções e atividades dentro do diretório. Participe dessa ideia conosco e venha trabalhar com a gente. Muito obrigado. Nesse momento,
Passo a palavra para o nosso presidente do Diretório Acadêmico, Aldo Rocha. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer aos colegas, ao professor Germano, ao nosso homenageado patrono, a todas as autoridades aqui presentes e a família também que está ali, minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu cunhado. Eu quero agradecer a todos vocês mesmo, porque são essas pessoas que estão fazendo a diferença para a gente. Foi convidado muitos alunos, talvez pelo período de prova, talvez por outras situações, não puderam estar presentes. O que falar do diretório acadêmico? Eu quero agradecer também a diretora Sara. Ela não está presente, nem o nosso professor Paulo Faetti, que é o nosso coordenador do curso, mas está representando o professor Paulo Faetti, o professor Geraldo Jobim, que é um grande parceiro nosso, que tem nos ajudado, nos incentivado, nos orientado na formação e na construção desse diretório acadêmico. Começando aqui, eu quero dizer para vocês que eu aprendi 4 coisas aqui no Rio Grande do Sul. E uma das coisas foi cantar o hino do Rio Grande do Sul. Eu já aprendi essa parte. A segunda coisa, já tomo chimarrão com vocês. Fim de semana, eu sei que tem churrasco aqui. E já escolhi que tem 2 times aqui que você tem que torcer, ou para o Internacional ou para o Grêmio. Eu já escolhi o meu preferido. Gente, hoje é um dia histórico para a comunidade acadêmica do curso de Direito da FADERGS. Agora nós estamos organizados e legitimados. O aluno fez sua escolha diante dos princípios fundamentais do diretório, a democracia. Lutaremos por uma faculdade que cumpra de fato sua função social, a luta por uma participação estudantil concreta, responsável e madura. Nada no mundo se faz sozinho. Hoje não será diferente. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que de alguma forma ou de outra contribuíram para o dia que se faz hoje. Em especial ao nosso querido professor Paulo Faetti, que aqui é representado pelo professor Geraldo Jobim, pela paciência e a tolerância com tantas perguntas e e-mails recebidos. Eu não poderia deixar de pedir desculpas também públicas a uma pessoa que nesse período de formação dessa diretoria suportou minhas chatices e minha ausência, a minha esposa Cacá, que está ali. Estou cercado de pessoas fenomenais, por grandes estudantes, mas principalmente por grandes amigos. Amigos capazes de enxergar a importância desse diretório acadêmico. A gestão atual do diretório acadêmico é uma construção de pessoas e com elas as suas histórias. Anaete, Márcio, Luiz, Patrícia, Clayton, Everton, Paulo, Fabiano, Ricardo, Jéssica, Thaís, Alessandra, Norberto, Cristiano, Ricardo, Thomas, João Batista, Bruno, Emily, Margot, Cláudia, Fabiano, Luiz Gustavo, Juliana. Vocês fazem parte desse diretório hoje. Nessa diretoria, eu achei amigos que carregarei nas minhas melhores lembranças. Dizem que para fazer amigos é preciso comer 1 quilo de sal. Talvez pelo tempo que se leve para comer 1 quilo de sal. Talvez seja por isso que esse ditado árabe menciona essa metáfora. Eu gostaria de dizer a todos vocês que fazem parte desse diretório acadêmico: eu estou disposto a comer muito quilo de sal com vocês. Se para criar confiança for preciso comer sal, nós comeremos juntos. Hoje nós concretizamos um sonho que começou há tempos atrás. Parafraseando Abraham Lincoln, um sonho de criar um diretório acadêmico feito para e pelos estudantes. Hoje acredito em nós mesmos, a lutar por nós mesmos. De certo, há e sempre haverá de ser pessoas que nunca entenderão a importância de um diretório acadêmico, do que ele é capaz. E há também aqueles que, por saberem disso, acabam temendo o seu poder e forçam empecilhos para o seu crescimento. Mas hoje nós demos um grito de perseverança, de que nos manteremos de pé, de cabeça erguida, por entender que hoje o DA é um órgão especial e essencial para a manutenção da qualidade do ensino do nosso curso. Faremos tudo com maturidade acadêmica e estudantil. Já disse antes que a construção dessa gestão, da qual eu sou a peça menos importante, vai passar por uma noção que nunca poderemos esquecer. A noção de que somente com diálogo permanente entre todos os membros da esfera acadêmica é que chegaremos a um lugar melhor.
Não podemos ignorar qualquer um desse grupo, diretores, coordenadores, professores, alunos e funcionários, no processo de diálogo e formação de novas perspectivas. Ao corpo docente da faculdade, saibam que temos muito orgulho de vocês, muito orgulho dos senhores. Entendo que a maioria esmagadora dos docentes está disposta a promover o desenvolvimento dessa faculdade. Esperamos que todos os senhores possam enxergar, como muitos professores já enxergam, um diretório acadêmico como um parceiro, com alunos que estão sempre à disposição para ajudar no fomento da atividade acadêmica dentro e fora da faculdade. Da mesma forma que os alunos precisam passar a refletir mais em suas ações, chegou a hora dos senhores também fazerem uma autocrítica sobre a relação que estamos criando. Sair das paredes da faculdade e encarar a realidade das ruas é uma tarefa que dependerá da nossa união. Abrir espaço para questionarmos sobre qual é o papel da FADERGS na discussão de temas tão essenciais à nossa sociedade, como o acesso à justiça e a efetivação dos direitos humanos e sociais, que é um dever que não podemos eximir de cumprir, o nosso dever de cidadão. Para isso, a direção e a coordenação da faculdade. Essa diretoria manifesta mais uma vez nosso compromisso por uma representação estudantil comprometida com o diálogo e na permanente busca pelo desenvolvimento acadêmico, algo que, ao meu ver, dará bons frutos. Também fique claro que nós não nos colocaremos em jogo o fato de estudarmos em uma faculdade particular. O que sempre lutaremos é por um processo de deliberação horizontal, que englobe a voz e a palavra de todo o corpo acadêmico do curso de Direito. Se a faculdade nos chamar para o diálogo, apenas quando lhe for conveniente, nós iremos tratá-la como uma instituição incapaz de aceitar avanços pedagógicos, educacionais e democráticos. Falar em participação dos alunos não nos leva a nenhuma anarquia ou ditadura estudantil, mas sim evita o desperdício do potencial construtivo que o trabalho conjunto desperta. Que possamos sonhar, para que os que hoje passam a integrar esse diretório acadêmico, pontuaremos unicamente a lição de Paulo Freire sobre os sonhos possíveis. Abre aspas. Os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica facilmente, sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuo, marchas às vezes demoradas. Implica luta. Na verdade, a transformação do mundo, o que o sonho aspira, é um ato político. O que não é, porém, possível é pensar em transformar o mundo sem sonho, sem utopia ou sem projeto. Fecha aspas. Temos a convicção de que portamos a nobre arte de sonhar. Tenho a certeza que nossa faculdade formará futuros ministros, advogados, promotores, juízes, políticos do mais alto renome. Não há o que duvidar sobre nossa capacidade de formação, mas estamos em tempos de nos questionarmos que rumos tomaremos daqui em frente. E se vocês depositaram nesse grupo de estudantes o futuro dessa representação estudantil, eu garanto que vocês fizeram a escolha certa. E, por fim, falar do nosso patrono, do nosso querido professor Germano Schwartz. Poderia ser resumido numa só palavra: gratidão. Por tudo que fez e faz pelo curso de Direito de nossa faculdade, como coordenador do curso, que foi pelas conquistas, pelos avanços, pela valorização e pelo reconhecimento do MEC. Só por isso já bastaria para colocá-lo como patrono do nosso diretório acadêmico. Temos que conhecer a história acadêmica desse ilustre professor, porque creio que quando as novas gerações dos alunos do curso de Direito de nossa faculdade passar por esse diretório acadêmico, terão e quererão saber quem foi esse personagem patrono tão ilustre. E que depois de saber quem foi, vão utilizar sua biografia como padrão a ser seguido. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Eu gostaria de chamar agora aqui os representantes formandos da 2010, tem alguém? 2010, formado da turma de 2010? Não? A turma de 2012, 2, os formandos aqui. Nós vamos fazer uma homenagem para esses alunos, nossos colegas. Eu queria que 7 diretores da nossa diretoria subissem aqui junto para entregar essas premiações.
Essa homenagem que vamos fazer é uma homenagem de sócios beneméritos. Eles, a partir de hoje, fazem parte da nossa história. Boa noite. Fazer um agradecimento em nome dos formandos, que é uma honra receber esse título de sócio benemérito de uma instituição que muitos passaram 6, 7 anos dentro, e está vendo ser formada essa diretoria acadêmica do curso de Direito, que vai influenciar ainda mais os alunos. E também pedir uma desculpa, porque nós vamos ter que nos retirar, que a gente tem um evento lá na Luiz Afonso, que é o nosso apitaço. Tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Agora nós iremos passar um vídeo. Quando eu recebi a notícia de que o diretório acadêmico do curso de Direito da FADERGS receberia o nome do professor Dr. Germano Schwartz, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: justa homenagem. Esse é um galhardão acadêmico que o professor Germano Schwartz vai carregar para o resto da sua vida e que talvez simbolize o mínimo que esse professor, esse exemplo de professor, merecesse receber e mereça receber. O professor Germano é, para todos os seus alunos e para todos os professores que com ele convivem, realmente um dos maiores exemplos de profissional, um dos maiores exemplos de liderança e um dos maiores exemplos de amigo sincero. Professor Germano, receba essa homenagem com a humildade de sempre, sabendo que ela é justa, ela é merecida e diria mais, ela faz parte dos prêmios que o senhor professor merece receber ao longo de toda a sua vida. Eu tenho certeza que os alunos da FADERGS, e fundamentalmente o presidente e os seus assessores do diretório acadêmico, não precisaram pensar muito, professor, para eleger o nome desse diretório acadêmico. Leva o nome de uma pessoa séria, de um profissional que hoje tenha talvez um dos maiores currículos do Brasil, um dos maiores currículos acadêmicos do Brasil, e merecidamente, eu tenho certeza desde já, em razão também do seu nome à frente desse diretório, terá o maior sucesso, assim como o senhor o tem. Leve aqui o meu abraço, leve aqui o meu respeito de sempre e lhe digo mais uma vez,
Essa homenagem tem de ser ostentada por alguém que realmente merece. Parabéns, professor Germano. Um abraço. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a iniciativa dos alunos do curso de Direito da FADERGS de criarem um diretório acadêmico do curso de Direito. E quando eu tive a notícia do nome de quem seria o homenageado neste diretório acadêmico, que seria o nosso professor, Dr. Germano Schwartz, logo compreendi que não poderia ter sido melhor a escolha de um professor que durante muitos anos conduziu este curso de Direito com maestria, como coordenador do curso de Direito da FADERGS. A escolha não poderia ter sido mais acertada. O professor Germano é um brilhante professor, um grande coordenador, um colega amigo, dedicado, um nome de peso, um nome muito importante dentro do direito do gaúcho e brasileiro e, por que não, até de nível mundial. Parabéns pela escolha, parabéns, professor Germano, pela homenagem concedida aos alunos, que não poderia ter sido a mais acertada. Acho que é com muito orgulho que eu vejo hoje os alunos da FADERGS se reunirem para a criação de um diretório acadêmico específico de direito, porque isso representa, antes de mais nada, a união entre os alunos para a formação de uma opinião, a formação de princípios e a representatividade política que traz para dentro da faculdade, né, um espírito que a gente possa desenvolver os trabalhos em conjunto. Seria demais, né, continuar falando, senão elogiando a pessoa que eu conheço já há bastante tempo e que tenho muita honra mesmo de poder trabalhar junto, de ter aprendido tanto com ele que não tenho como, né, expressar isso em palavras. Caríssimos, muito boa noite. Estou muito feliz em estar aqui nesse momento, prestando a minha homenagem e parabenizando primeiro os estudantes da FADERGS, que com muito empenho, com muita dedicação, estão nesse momento institucionalizando e formalizando o diretório acadêmico, que vai ser imprescindível para a tomada de decisões e para o auxílio aos nossos estudantes do curso de Direito. Então, quero dar os meus parabéns aos estudantes que estão encabeçando toda essa ideia e dizer que, com muita coragem, com muita dedicação e com muito trabalho, eu tenho certeza que farão um trabalho brilhante. E ao meu querido professor Germano Schwartz, eu quero parabenizar e dizer que essa homenagem que os nossos alunos hoje lhe prestam é mais do que merecida. Não tenho dúvidas de que o curso de Direito da FADERGS não seria o mesmo, não teria se transformado no que se transformou, não fosse a sua dedicação, não fosse o seu empenho, não fosse a sua força de vontade, o seu trabalho em realizar, em fazer com que tudo desse certo. Eu me sinto muito honrada em ter trabalhado ao seu lado, em ter sido sua NDE e dizer que parabéns, professor Germano. Eu sei que esse momento é muito importante e é mais do que merecido. Germano André Liderlen Schwartz nasceu em 29 de abril de 1974 na cidade de Cruz Alta, aqui na província de São Pedro. Filho de uma professora de matemática e de um militar que, como todo o clã Liderlen Schwartz, é formado, como muito estudioso que é, em 5 faculdades, foi seu pai também professor. O advogado, professor Germano Schwartz, iniciou a docência no curso de Direito da UBRA, na cidade de Carazinho, no ano de 2001. No mesmo ano, começou a lecionar também na Universidade de Passo Fundo, onde nos conhecemos. Naquela época, já era perceptível a sua inteligência, ele doutorando em Direito e eu mestrando em Ciências Criminais. Foi a necessidade de uma assinatura dele e um projeto de pesquisa meu, assim como por conta de insistentes convites de aproximação de nossos alunos, que nos conhecemos. Juntos, vi o professor Germano escrever e publicar inúmeros artigos e livros científicos, que fizeram dele hoje uma referência nacional e internacional na área da saúde e também da difícil teoria dos sistemas sociais. Naquele início de milênio, lá em idos dos anos 2000, 2001, na cidade de Passo Fundo, um grupo de decanos da universidade o instigou a trabalhar em um projeto de reformulação do curso de Direito. Era um novo projeto pedagógico
e 3 promessas de doutores foram convocados para o trabalho. Apenas ele aceitou o desafio. Só ele passou tardes e tardes redigindo o documento. Ali nascia o futuro coordenador do curso de Passo Fundo por mais de um mandato. Inúmeros credenciamentos e avaliações do MEC ele enfrentou. Inúmeros foram os estudantes que guiou. Mais de uma centena foram os professores que ele comandou à beira de seus poucos 30 anos de vida. Mas foi aqui, na antiga ESAD e atual FADERGS, que eu vi o professor Germano encontrar a sua maior realização, participar do nascimento de um novo curso, interagir em todo o projeto pedagógico, acompanhar e procurar satisfazer as demandas de estudantes e professores. Tudo pela satisfação de, na academia, lançar as sementes de um modelo ideal de ensino e aprendizagem, na qual a relação próxima e calorosa entre alunos e professores é, para ele, a base de todo o projeto. Não foram fáceis esses quase 12 anos de vida docente. Por várias vezes, projetos pessoais, inclusive profissionais, da advocacia, por exemplo, foram secundários, no afã de querer fazer tudo, de fazer bem feito, de cumprir metas, de dar respostas, de dizer alguns nãos e fundamentá-los e de alcançar resultados. Entretanto, nunca vi fraquejar, estremecer ou ameaçar desistir. Do contrário, vi e vejo nele um profissional leal, sério e extremamente comprometido com o que se propõe a fazer. E hoje vejo algo novo, uma aura radiante, uma alegria e uma leveza que os seus quase 2 metros de altura e 40 anos não conseguem oprimir. A satisfação de ter encontrado nos seus alunos esse reconhecimento. A imortalização que vocês, diretor acadêmico, professor Germano Schwartz, efetivaram, será para sempre o combustível do grande Germano. E ele, mais do que ninguém, merece e honrará isso. Muito obrigada. Eu queria agora passar a palavra para o patrono, professor Germano Schwartz. Bom, eu gostaria de fazer as saudações protocolares ao presidente do diretório acadêmico, Aldo Rocha, a vice-presidente Anaete Klein, a Cláudia Stein, que está aqui na mesa, a Carolina Alencar, como presidente do Diretório Central de Estudantes, e em nome de vocês saudar todos as outras autoridades que aqui se fazem presentes hoje. Não é fácil para mim vir agora e falar sobre um diretório acadêmico que leva o meu nome, por várias razões. Quem me conhece sabe que um tanto de, enfim, medo de se expor ao público faz parte do meu caráter, e também de medo de expor emoções também são um pouco daquilo que me fazem ser uma frase que a Renata odeia que eu fale, mas o Germano que eu sou. Ter visto esse vídeo, por inúmeras razões, foi uma realização pessoal, porque desde o meu casamento que eu peço para a Renata que eu gostaria de ter um vídeo assim. Eu sempre fui no casamento das outras pessoas, do Fayette, de outros aqui, e sempre olhava aquele desfile de fotos, de reminiscências do passado, e eu nunca tinha visto um sobre mim ou com a Renata. Então foi a primeira vez e realmente me deixou muito tocado e quase sem palavras aqui hoje para falar para vocês. Eu vou
tentar falar alguma coisa, não querendo tomar muito tempo de vocês, mas sem falsa modéstia, acho que eu posso me permitir hoje isso aqui, dado o presente que vocês me deram. Quando no final da fala do Aldo, ele diz que as pessoas devem conhecer minha biografia, eu vou fazer uma espécie de biografia uncensored. O outro lado da biografia do Germano, para que vocês possam ter, se não um exemplo, um anti-exemplo de que até mesmo um anti-exemplo pode se realizar pessoalmente. Algumas partes do vídeo são significativos para mim, demais. Não é fácil ver o professor Fayette falando sobre mim. Acho que a admiração que ele tem por mim é recíproca. Eu acho que vocês não poderiam estar em melhores mãos enquanto coordenador de curso. O Fayette ali, algumas qualidades que eu não tenho, que é a simpatia pessoal, a uma extrema competência técnica, né? E ver o Geraldo Jobim falando aqui, que foi meu orientando de mestrado. O que ele não disse, o Geraldo, no vídeo, humildemente, é que na época que ele era meu orientando, ele era meu chefe numa outra instituição. E como desde aquela época eu achava que o Jobim era um excelente gestor acadêmico, quando eu vim para outrora ESAD, eu pensei, o Jobim tem que vir fazer parte do time, porque a FADERGS só tem a ganhar com o Jobim, mesmo com aquela rigidez dele, ao amolecimento dele enquanto pessoa. Vocês sabem do que eu estou falando, ele é um professor extremamente competente, e ter ouvido as palavras que tu me dirigiste, Jobim, significam de fato muito para mim. Muito obrigado mesmo. E todos, eu não vou falar evidentemente do vídeo que a Renata fez para mim, mas eu quero, eu falo no final, porque dentro dessa história a Renata vai estar incluída, né? Imaginem vocês que há uns 30 quilos atrás eu fui número 4 do estado no ranking de tênis, na categoria 18 anos. O meu orientador de mestrado até hoje não acredita nisso, e de doutorado. E o meu pai está aqui, né? O meu pai se chama Germano Schwartz, o pai dele se chama Germano Schwartz, o bisavô se chama Germano Schwartz, e quem veio da Alemanha se chamava Hermann Schwartz. Hermann, que é germano na linguagem alemã. Se a gente fosse usar o Heidegger, Renata, acho que isso explica muito de quem eu sou. Se a linguagem é o ser, eu ser o germano nessa configuração, passa pelo meu pai também. E o meu pai, enfim, a gente teve bastante, minhas irmãs estão aí, a Eda e a Uda, a gente teve bastante discussões durante a minha adolescência. Uma delas era o fato que, imagine, eu queria ser professor de educação física. Né? E o meu pai, que sempre foi, e sempre será um norte na minha vida, tanto para aquilo que eu acho que é correto, quanto para aquilo que eu não acho que é correto, sempre com um papel de pai que a gente vai somente entender depois de... Você, enquanto adolescente, não entende o papel do pai, você só entende depois de uma certa maturidade. Me disse, você não vai fazer educação física de jeito nenhum. Naquela altura, o que ele está comprovando, ele acertou plenamente. Eu não teria nenhuma condição hoje em dia de ser professor de educação física. Mas ele era, àquela altura, depois de 5 faculdades, 6, eu nunca sei ao certo quantas faculdades tem o pai. Eu não sei se sabe qual é a quantidade de graduações que o pai tem. Ele se aposenta do quartel como coronel e, ao mesmo tempo, numa dessas faculdades, ele faz o curso de Direito. E, ao lado da nossa casa, ele abre um escritório de advocacia e uma imobiliária. Eu também sou corretor de imóveis, evidentemente. E aí, desde cedo, o pai coloca todos nós a trabalhar no escritório. Eu com uma certa resistência, porque eu queria jogar tênis, eu não queria ficar lá, né, eu não queria ficar trabalhando. Mas de tal sorte que eu aprendi o dia a dia da advocacia com o melhor profissional que eu poderia ter, porque eu tive um orientador pessoal em todas as minhas petições, em todas as minhas correções, e um advogado de primeira linha que é meu pai.
Isso fez com que, quando eu fizesse a faculdade fosse um tanto quanto desinteressante para mim. Porque, basicamente, eu já vivia tudo na prática, no escritório. E tudo que me interessou na faculdade é o que vocês, alunos, pediam cada vez mais para mim. Eu quero o direito, eu quero o direito. Tudo que me interessou na faculdade de direito eram as outras disciplinas, como sociologia, teoria do direito, filosofia. E as outras, bem, as outras eu vinha em casa. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso é que, quando eu me formo, eu tenho 21 anos na data da formatura, eu não fazia a menor ideia do porquê eu tinha me formado em direito. Já sabia advogar. Fui da última turma que não precisou fazer o exame da OAB. Se tem algo que me caracteriza na vida, vocês vão ver que é a sorte com o tempo. Eu sempre dei muita sorte com as coisas. E o meu dia de formatura na Universidade de Cruz Alta foi eu subir para receber o diploma, descer e voltar de novo e receber a carteira da ordem. Essa é a maneira pela qual eu me formei. E, de novo, meu pai sempre insistiu muito que eu fizesse um concurso. Ele insiste até hoje, na verdade, né, pai? E eu nunca me convenci muito disso. Mas, como eu não sabia muito o que fazer naquela altura da vida, eu comecei a estudar, enfim, e vim para Porto Alegre. Bom, por alguma razão eu acabo fazendo um mestrado. Por alguma razão eu acabo fazendo um doutorado. E, de novo, para eu entrar no doutorado, eu entro no doutorado sem precisar fazer uma prova, porque meu orientador de mestrado era o mesmo doutorado. E quando no processo de seleção ele me pergunta se eu vou defender até a dissertação de mestrado em tempo, porque eu entrei no doutorado sem ter acabado o mestrado, eu respondi para ele, eu acabo desde que tu me aprove. E, bom, eu entrei no doutorado. E, a partir daí, a minha vida tomou um sentido que antes eu não imaginava. As realizações que meu pai tinha com relação a mim, ele realmente não as teve, mas as teve com todas as outras filhas. Ele possui hoje uma outra que é auditora de contas do Tribunal de Contas do Estado. Ele possui uma filha que é doutora em medicina, médica, genética, pesquisadora em nível internacional. Ela é um dos maiores currículos do CNPq-CAPES. E tem uma filha ainda que é arquiteta, mestre, coordenadora de arquitetura, e basicamente na minha família eu sou o menos inteligente. Por isso estou contando a biografia não autorizada de Germano Schwartz. Mas há certos valores que você leva para a sua vida e que você põe na sua atividade profissional. E em 2001, eu sou, de novo, a sorte da vida. Eu estou em Cruz Alta e abri concurso tanto na Ubra Carazinho quanto na Universidade de Passo Fundo. Sou contratado em ambas. Imagine, me oferece um contrato de 40 horas, o coordenador PF, eu digo para ele, bem sincero, eu não tenho condição de fazer 40. Me dá 20, se tu quiser. Nenhum professor faria hoje, todos eles contratariam 40. E lá na Universidade de Passo Fundo, junto com a docência, ocorreu o outro grande fato que modifica a minha vida e que eu digo para todo homem, quem me conhece, a Renata nunca ouviu isso, mas os meus amigos sabem o quanto eu falo disso, que quando você sabe que você está apaixonado por alguém, um homem, você sabe o momento de virar na vida. Então, se você sabe disso, a sua vida muda e você muda radicalmente em todos os níveis de como você pensa a vida, de como você age, de como você vai orientar o sentir. E a docência me deu o maior presente da minha vida, que é a Renata. A Renata eu a conheci num ônibus, indo de Passo Fundo para Palmeira das Missões, eu não sei se vocês conhecem Palmeira das Missões, para lecionar. Imaginem, Jobim, isso eu acho que você não sabia. Direito Civil 4 coisas, eu. Em Palmeira das Missões, eu pegava um ônibus 2 horas para ir de Passo Fundo a Palmeira, lecionava, voltava, pegava 2 horas.
E eu sentei no fundo do ônibus, né? Evidentemente, dada a minha altura, eu não cabia na van. Era o lugar da Renata. Eu não sabia que era o lugar dela. E quando a Renata entra, ela vê um animal de 2 metros ali, e ela muito educada, muito fina, muito, como sempre foi, muito elegante. Sentou ao largo de mim, passou ao lado, um pouco incomodada. A Renata sempre denotou as suas sensações pelo seu rosto, pelas suas expressões faciais. E eu carregava um livro do Código Civil comentado da Maria Helena Diniz. Eu não sabia nada de Direito Civil 4 para dar aula. Eu ia lendo aquilo no ônibus. E eu odeio que leiam as coisas que eu estou lendo ao mesmo tempo. Acho que a Ieda sabe disso, né? E a Ieda, como boa irmã caçula, porque foi a irmã que a gente mais teve contato, pela diferença da idade, fazia questão de, quando eu pegava o jornal de manhã, sentar do meu lado, para ler o jornal comigo. Ela não pegava o jornal diferente, fora de mim. No final eu acabava não lendo o jornal, porque eu não queria que lessem comigo. E a Renata quis ler o meu livro. Ela quis ler meu livro, e aí eu fechei o livro, guardei na pasta e fui mudo até lá. Esse é o primeiro contato que eu tenho. Esse é o... Pô, quem é essa que está querendo ler o meu livro? Né? E a partir dali começou uma relação de parceria que desde 2001 até hoje, 2012, resultou num casamento e na vida mais feliz que eu poderia ter. Renata, eu não tenho dúvida que eu não seria o que eu sou hoje sem ti. Eu acho que tu sabes disso, e eu só queria deixar isso registrado para todo mundo saber. Não haveria um germano do jeito que eu sou hoje sem a Renata, porque evidentemente um homem não é o mesmo depois de conhecer a mulher da sua vida. Bom, e eu vou para a Universidade de Passo Fundo, e também nessas coisas de sorte, alguém me pede para fazer uma coisa, eu faço, e eu não sabia que aquilo era um teste, eu acabo coordenador de curso. A Renata romanceou um pouco esse episódio, né? E na Universidade de Passo Fundo eu acho que eu aprendi, num curto espaço de tempo, tudo que é bom na academia e tudo que é ruim na academia. Eu tive o melhor lado da academia e eu tive o pior lado ao mesmo tempo da academia. A Universidade de Passo Fundo é uma universidade comunitária que eu chamo de universidade pública, não privada, mas mais pública que qualquer pública. O que significa dizer isso é que eu acho que eu reconheci 8 ou 9 cursos de Direito. Enquanto eu fui coordenador do curso da UPF, a gente colocou 2 campi da UPF no selo OAB Recomenda. O campus de Passo Fundo e o campus de Carazinho. Eu acho que eu seria provavelmente pró-reitor agora, a Renata sabe disso. E talvez nessa quadra um candidato a reitor agora. Mas dado o meu jeito de ser num sistema político como era o da UPF, você cria algumas inimizades, e aquilo, enfim, em 2007, por causa da Renata, e é que eu quero chegar, eu venho para Porto Alegre. Eu não vim para Porto Alegre porque eu queria. Porque eu tinha uma vida extremamente confortável, resolvida em Passo Fundo, um escritório que começava a florescer. E, enfim, como eu disse para vocês, sempre faz tudo pela mulher da sua vida. Eu abandonei tudo para vir pela Renata. E aqui é que entra a ESAD, a história de vocês. No ano de 2005, Carlos Klein, que eu imagino que vocês conheçam, junto com o professor Orlando Quemelo, que eu imagino que vocês não conheçam, tá bem? Mas que é o pai da Alessandra Quemelo, né? Me convidaram, já por saber que eu havia reconhecido alguns cursos, a fazer o projeto pedagógico de um novo curso. O curso de Direito da Escola Superior de Administração, Direito e Economia. E eu fiz. A ideia toda original do curso, a partir de algumas experiências e de alguns erros que vocês mesmos foram notando ao longo do curso, né? Isso foi 2005, a gente passou pelo processo, pela visita aqui. Eu defendi o curso de vocês, a autorização em Brasília. Um detalhe, vocês são 5 segundos mais velhos que a faculdade do Ministério Público, porque o protocolo é sempre
eu defendo a OAB, depois vem o FMP. Sempre, a gente é quase que irmão gêmeo, a gente nasce ao mesmo tempo. E também na Faculdade do Ministério Público eu também ajuda a fazer o projeto pedagógico e ajuda a fazer o reconhecimento do curso. Eu digo isso porque acho que, como o Aldo falou, que futuramente alguém deve conhecer o Germano, acho que futuramente vocês têm o dever de repassar um pouquinho da história da ESAD, hoje FADERGS, e que eu dou curso de Direito e eu me sinto dever de contar para vocês. Bom, e o curso vai aprovado, e o curso então segue em 2006 e eu estou em Passo Fundo. E sempre ficou a promessa do Carlos Klein de quando eu viesse para Porto Alegre, se um dia eu viesse, que haveria uma porta para mim na ESAD. Ok? Aquilo ficou arquivado de um lado lá. Uma das coisas que meu orientador sempre disse para mim é nunca feche as portas para nada. E venho com a Renata para cá. A Renata arranja um emprego aqui em Porto Alegre. E eu tenho um anúncio no 0 Hora procurando professores de Direito Constitucional na ESAD. E eu mando meu currículo para ser somente professor. A Sara é diretora, já nessa época. E a Sara me contrata para coordenadora. Entendam vocês, eu saí de um curso, só para vocês terem a dimensão, um curso reconhecido pela OAB, recomendado pela OAB. Nós construímos um prédio todo novo na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Só o prédio da faculdade tem 5.000 metros quadrados. É o maior prédio de todo o Rio Grande do Sul. Eu discuti item por item, em cada sala, como eu queria, tudo. Saí de lá para cair num curso que na época tinha 70 alunos. Foi o maior desafio da minha vida. E eu dizia para a Renata, aqui eu tenho uma chance de não cometer os erros que a gente cometeu na Universidade de Passo Fundo. Como coordenador, eu sempre tive um lema para a contratação de professores. E é um lema que é muito simples. O professor não pode ser mala. No sentido, no trato pessoal entre os seus colegas e com o aluno. E a gente levou isso até o fim da coordenação. O FAET leva isso. Nós passamos pelo reconhecimento do curso de vocês, tiramos nota 4 e chegamos hoje, na página 46 e 47 da 0 Hora, com uma instituição de ensino das mais jovens do Estado, na faixa 4 do ENAD, que é o topo superior. Nós estamos à frente da Universidade de Passo Fundo, aquela que eu deixei. Nós estamos à frente de um número sem fim de instituições. E parece hoje, quando eu abri o jornal, eu mandei uma mensagem para a Sara, né, e disse, olha, tenho muito orgulho de estar na ESAD e de ser chefiado por você. Porque aquilo que a gente conseguiu, que vocês conseguiram, da maneira como foi conseguido, com a batalha e com o suor, não há nada que substitua em toda a minha trajetória acadêmica. Posso dizer sem nenhuma modéstia, eu já tenho... A gente andou o mundo inteiro quase, eu e a Renata. A gente já tem quase todos os galardões acadêmicos que um professor pode ter. Mas nenhuma dessas ocasiões, nenhuma dessas enfim, honrarias superam a que eu recebi no dia em que o Aldo e a Anaete, na antiga sala minha da coordenação, me comunicaram que eu seria o nome do novo diretório acadêmico da FADERGS, né? E o porquê que isso é tão especial por mim? Quando eu comecei a ser coordenador na UPF, e eu não vou me alongar muito, já estou vendo o convidado aqui, isso não é sobre mim, né? Mas acho que eu devia isso para vocês explicar o curso. Eu nem olhava para a cara do aluno quando ele vinha reclamar para mim. Eu ficava ditando, porque aquilo para mim já ficava meio... Eu simplifico muito as coisas. Assim, eu não sofro com elas. Acho... Mas é a minha sogra que está aqui. Eu chamo ela das Almeida da Costa, né? Me deu um livro uma vez, que era o de como ser gestor, eu não me lembro. Como administrar. A Maria Helena era a diretora da melhor escola de ensino fundamental, médio, de Passo Fundo, que é o Garra, não sei se vocês conhecem, que depois originou a FAPLAN, que é uma outra faculdade. E ali, aquele livro tinha um truque tremendo, Jobim. Fixa bem o olho para o aluno. Olha nos olhos.
De 1 em 1 minuto você faz assim, e no final você diz não. Mas aquilo no início me serviu muito para, naquele exato momento, quando vocês me convidaram, passar um flashback na minha memória. Desde o André, eu sou Germano André, desde o André tenista ao Germano. Essa é uma diferenciação que a Renata sempre fez questão de manter. Você é um germano na academia, né? Sempre reclama depois que eu digo que eu sou germano, até no nome. Eu sou André para meus familiares, e para as minhas irmãs eu sou Deco, né? Aquilo tudo vem na minha memória naquele momento e me faz pensar só numa coisa para vocês. Eu jamais imaginei que eu seria nome no diretório acadêmico. Eu jamais imaginei que eu seria capaz de receber tal distinção. Eu jamais, nos meus maiores sonhos, pensei que eu teria um vídeo com meus colegas falando que acabaram de falar por mim, inclusive por causa dos problemas pelos quais eu passei. Eu jamais imaginei ver a Renata falando sobre mim num vídeo. Eu jamais imaginei que com 38 anos eu já tivesse isso, Aldo, Cláudia, Anaete, Carolina. O que me faz pensar inúmeras coisas, mas especialmente, a primeira, como meu pai diz, eu nasci com aquilo virado para a lua. Eu de fato nasci. Porque é uma conjunção de muito mais de sorte do que de mérito. E a outra é que eu realmente hoje posso dizer que eu sou o sujeito mais feliz na profissão que ele escolheu. Eu não consigo me imaginar em outro departamento, em outro campo da profissão hoje em dia. E eu não consigo perceber hoje o que vai ser ter um nome meu como diretório acadêmico. Não me abalou tanto ganhar o título de doutorado. Não me abalou tanto ganhar o título de mestrado. Não me abalou ser homenageado na Índia. Não me abalou nada disso. O convite de vocês me deixou baqueado. E eu realmente não sei dizer para vocês palavras belas. Eu não sei dar uma história de vida para vocês. Eu sei que vocês podem contar comigo como vocês sempre contaram, mesmo antes disso. E que, se puder servir de exemplo para vocês, que qualquer sonho é possível, mesmo que o meu sonho seja menor do que aquilo que a minha família pensou para mim, o meu sonho era esse. Isso era tudo para mim. E você vê isso hoje ser realizado. Você ter seu pai, que tem 78 anos aqui, sua irmã, sua família toda, só me faz pensar olhando para trás, Renata, que tudo que a gente sofreu, que tudo que a gente batalhou, que todos os percalços que a gente teve na academia, que todos os momentos que a gente teve de tristeza por causa da academia, de brigas entre nós, foram válidos. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Espero que, se vocês gravem isso aqui, que seja esse o Germano que vocês contem para as pessoas daqui 5, 10, 15, 20 anos. Porque eu sempre disse e repito aqui, eu não me importo com o título de doutor, eu não me importo com o título de mestre. Mas há um título que eu gosto. Professor. Eu acho que esse é o título maior que alguém da academia pode ter. Imagine então vocês ter um diretório acadêmico, professor Germano Schwartz. Muito obrigado. Quero dizer que ele não aproveitou muito bem o livro. Ele não diz não. Ele olha no fundo dos olhos da gente e ampara, porque já tive sentada na frente dele numa briguinha. Ele não diz não. É mentira dele. Agora, queremos convidar o nosso ilustre palestrante, professor, doutor José Fogaça, para discursar para nós.
Meu boa noite a todos. Estou chegando aqui agora, mas eu estava escutando tudo ali dos bastidores, acompanhando toda esta solenidade. Eu quero inicialmente agradecer ao presidente do diretório acadêmico, o Aldo Rocha, por este convite gentil, dizer da minha honra de estar aqui junto ao professor Gustavo, que está sendo... Germano, desculpe, porque acabo de ligar para o meu filho, Gustavo, e o professor Germano tem idade para ser meu filho também. Mas sabedoria para ser meu pai. Então, é uma oportunidade ímpar. Quero saudar também a nossa Carolina, a vice do diretório acadêmico, os professores aqui presentes. Vejo o professor Geraldo Jobim aqui. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. E pretendo não ser muito extenso, porque o tema é um tema importante, é um tema fundamental para este evento, porque é um evento promovido por estudantes, mas, evidentemente, é preciso ter bastante objetividade e clareza. E o tema que me foi proposto é o tema do movimento estudantil. Qual é a importância, qual é a expressão da política no meio estudantil e dos estudantes na política. Em primeiro lugar, eu quero lembrar o seguinte: os estudantes têm na história do Brasil um grande protagonismo, uma presença muito forte, uma tradição marcante. Então, há uma vertente que vem de muito tempo, de muitas décadas, eu diria de séculos. Não é? Os estudantes são mentores de transformações, são ativistas importantes de grandes momentos de mudança. Embora, evidentemente, que esses grandes momentos de mudança se dão ou ocorrem a partir de causas estruturais profundas. Não é apenas uma mobilização de rua que faz isso acontecer. Mas, nesses momentos, os estudantes, de alguma forma ou de outra, sabem apontar a direção, sabem definir um rumo que geralmente é um rumo de vanguarda, é uma posição mais avançada em relação aos demais setores da sociedade. Então, o movimento estudantil tem uma importância grande. Eu procurei me informar da história, da vida deste movimento aqui dentro da faculdade e soube que esta atual diretoria é fundadora do diretório acadêmico. Eu os cumprimento por isso. Vocês estão fazendo história, estão criando uma premissa, né? Criando um patamar a partir do qual a história futura da faculdade vai se desenvolver. A atividade estudantil, fora das atividades discentes, fora das atividades escolares ou estudantis propriamente ditas, ela é rica e necessária. Ela é geradora também de conhecimento, geradora de espaços de formação e de qualificação dos estudantes. Nós temos eventos interessantes. Podíamos regredir na história até a Inconfidência Mineira e ver lá em Ouro Preto as coisas acontecerem a partir de uma mobilização, a partir de uma inteligência dentro
das escolas dentro do meio do ambiente acadêmico, do ambiente estudantil. Então, a atividade política dos estudantes tem raízes profundas e sólidas na história do Brasil. Mas, no século passado, na década de 40, em meio a um momento de indecisão do governo brasileiro, claro que as raízes da entrada do Brasil na guerra são profundas, obedecem a vertentes e necessidades econômicas e políticas de grande densidade, né? Como a perda de mercados europeus, a necessidade de abrir espaço nas relações comerciais com os Estados Unidos, portanto, se vincular aos aliados, a perda de mercado na Alemanha de Hitler, que sofria claros processos de decadência, de crise econômica, né? De perda de capacidade de compra e, portanto, de importação, de modo que há raízes estruturais profundas que não podem ser negadas. Uma guerra não acontece porque um grupo de estudantes sai à rua, né? Um país não entra em guerra por isso. Mas os estudantes tiveram um papel importante no momento em que, em 1942, saíram às ruas para que Getúlio tomasse a decisão de se unir aos aliados e colocar a FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras, a serviço da liberdade e a serviço do rompimento com as forças do fascismo e do nazismo. Então, os estudantes têm raiz, têm história, têm uma origem muito importante na vida política do país. Alguns anos depois, na década de 50, em 1954, as pessoas que têm a minha idade devem se lembrar de ver nas páginas e manchetes de jornais, na primeira página da revista Cruzeiro, em 1954, 53, 54, então incapaz de entender o que estava acontecendo, não é? Me lembro perfeitamente. Quando o Brasil se mobiliza por ser um país autônomo na produção de petróleo através da criação da Petrobras, que finalmente é criada em 1954. Mas em 53 os estudantes foram à rua para apoiar, para dar sustentação, para dar mobilização, dar consistência popular a um movimento que, naquele momento, surtiu efeitos importantes na vida institucional, na vida econômica, na vida política do país, a criação da Petrobras em 54. E assim, nós podemos sucessivamente ir avançando no tempo e vendo que a cada etapa da história, os estudantes têm uma presença, têm uma expressão, têm um protagonismo. Durante o governo militar, durante o período de construção da democracia, campanha das diretas, não é? Os estudantes estiveram presentes e articularam o país inteiro através da rede que representa o movimento estudantil. Depois também no impeachment do ex-presidente Collor, o movimento que eles lideraram e, de certa maneira, tornaram uma coisa histórica, mostra que os estudantes têm uma importância, têm um papel decisivo na vida do país. Este papel não mudou. Os estudantes continuam sendo capazes e continuam sendo importantes como a ponta, não é? Como o último gesto necessário da mobilização popular em torno das grandes transformações. Esse papel não mudou, mas
ele adquire hoje outras características. E eu vejo que o movimento estudantil, muito mais do que ser uma emulação, ser um patamar, uma base para o ativismo político, ele tem um papel essencial de formação de lideranças, de formação e de construção de vocações políticas. Mais do que em outros tempos. Talvez até porque, se vocês olharem para esses grandes momentos de mobilização e de rua, vocês vão ver que aqueles estudantes que estavam lá na ponta do processo não tiveram depois uma vida ativa, duradoura e permanente na atividade política. Os estudantes que vieram a desempenhar um papel importante na sua maturidade foram aqueles que mais se dedicaram a uma autoformação consistente, sólida, com base durante o seu período na universidade, o seu período na faculdade. Através do exercício da atividade política estudantil, através do respeito às regras do jogo, do respeito à ética das relações políticas, do reconhecimento de um padrão de comportamento necessário que faz a boa política. E por isso o estudante se torna revolucionário, porque ele é uma nova voz, ele é uma nova presença, ele é um novo dado de realidade num mundo que está muitas vezes em crise e em processo de desconstrução. Num Brasil como o nosso, em que há tanta perplexidade, há tanta incapacidade de entender, nós mesmos, de compreender o que está acontecendo no nosso país, que são tantas contradições que nos deixam estupefatos, assim, né? A gente fica muitas vezes a se indagar para onde o Brasil caminha. É justamente nesses momentos de crise em que se dão as grandes transformações e que as novas camadas, as novas gerações emergentes são capazes de produzir as grandes transformações. Isto valeu, não é, no período que se seguiu a Primeira República, isso valeu no período pós-Estado Novo, pós-Getúlio Vargas, né? Isto valeu no período militar, do governo militar, no período pós-Estado de Exceção, e hoje ganha esse caráter, ganha esse aspecto importante. Então eu saúdo a FADERGS por dar espaço e oportunidade aos estudantes de constituírem os seus diretórios acadêmicos. Tenho certeza que com o DA do Direito, provavelmente outros surgirão, não é? E espaços políticos vão ser criados, não é? Espaços de formação, de definição de atitudes, de modos de ser e de comportamento. Muitas vezes se pensa que a política e a democracia são uma questão de lado, né? E é por isso que talvez acabe se pensando que a ética seja uma coisa em segundo plano. Basta que eu tenha um lado e o resto não interessa. Faz um pouco parte da escola tradicional da política no Brasil, né? Pois eu digo a vocês que a política não é essencialmente uma questão de lado. Ela é uma questão de modo, de como se comporta, de como proceder, de como respeitar regras, de como aceitar a legitimidade do outro, de como aceitar
os fatos gerados pelo comportamento coletivo e, dentro disso, ser respeitoso, coerente, garantir ao outro o que eu quero para mim, né? Abrir mão do egoísmo adversarial que leva aos absurdos, que leva às práticas desairosas e pouco recomendáveis da política. Então, eu tenho a impressão que esta solenidade, esse ato, ele é autodidático, ele nos ensina por si mesmo. Né? Basta que nós estejamos aqui presenciando o surgimento de um outro espaço de fazer política dentro da faculdade, para nós já estarmos aprendendo com nós mesmos. Né? Aprendendo com nós mesmos. Aprendendo com a vida. Aprendendo com as coisas que nós fazemos. Aprendendo conosco. Né? Então, prezado presidente Aldo Rocha, eram essas as palavras que eu tinha. Minha saudação, meu agradecimento por essa oportunidade. Parabéns ao professor Germano. E muito obrigado a todos pela atenção que me deram. Gostaria agora, vamos fazer uma homenagem dupla. É uma homenagem para o nosso patrono, o professor Germano, e uma homenagem para o nosso palestrante, o Dr. José Fogaça, que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a representatividade estudantil. Pois é, né? Eu disse que eu não sou nada política. E não sou mesmo. E também não sei falar em público. Então, como disse a Renata, eu vou ficar brava para poder falar. Olha, eu fui a mais brigona da faculdade com o Germano. Ele é a única pessoa que consegue me dizer não e eu ficar quieta. A única, porque, olha, eu sou tirana, né? E eu achei assim, ó, nada mais certo do que levar essa homenagem para ele, uma pessoa muito importante, uma pessoa assim, olha, muito educado. Eu disse que ele foi muito amado e muito odiado, né? E o Germano é isso aqui, é só tamanho mesmo. Ele é um coração. Então, passo para ele esta placa. Gostaria de aproveitar e entregar também uma placa de homenagem pela nossa primeira palestra na posse do diretório acadêmico, para o Dr. José Fogaça. Convidamos a todos para, em pé, ouvirmos a aluna Carla Santos entoar o hino do Rio Grande do Sul. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância,
nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Caros amigos, nesse momento, agradecemos a presença de todos e a presença dos ilustres Dr. José Fogaça, Germano Schwartzman, nosso querido patrono homenageado, Aldo, Anaete, e esqueci o nome da amiga que fez. Carolina. Agradecemos a todos e damos por encerrada a reunião de solenidade de posse do diretório acadêmico da FADERGS.
sky.